que era Atalia, que foi também uma tragédia no Reino do Sul. E Jezabel ficou gravado na Escritura Santa como uma mulher de prostituições e de fazer os outros desviar. Tanto que Jesus usou essa figura na carta à igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Morreu Acabe, e Moabe, que era vizinho de Israel, eram descendentes de Ló, era um país bem pequeno, vizinho de Israel, se revoltou. Caiu Acasias. Acasias era o filho do rei Acabe, que estava reinando no lugar dele. Caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel, uma cidade que existe até hoje. E adoeceu e enviou mensageiros e lhes disse: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu sararei desta doença. Fala-vos em misericórdia. Baal-zebub é uma palavra que também pode ser dita assim, Beelzebu. Fala-vos em misericórdia. É o próprio diabo. Então, à época era cultuado como uma divindade. Hoje, as máscaras caíram, é o próprio diabo. E de perguntar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu sararei desta doença. Ecrom era também uma cidade próxima, a cidade dos filisteus. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, esse aqui é o profeta Elias, aquele que apareceu na transfiguração de Jesus: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei Acasias. E este perguntou: por que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E o rei lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. O rei Acasias já conhecia o profeta Elias por causa dos episódios do pai do rei, que era o rei Acabe, que Elias muitas vezes repreendeu o rei Acabe pela palavra de Deus. Irmãos, aqui o rei sofreu um acidente, ele caiu de um dos andares de sua casa, de onde nós descobrimos que já naquela época já existia de casa de mais um andar. Diga glória a Jesus. Ele caiu e se machucou, estava seriamente ferido, e mandou perguntar a essa divindade estrambótica se ele iria sarar. O profeta Elias foi mandado no meio do caminho encontrar-se com os mensageiros do rei e trazer esta mensagem seríssima de que o rei iria morrer. Irmãos, se alguém precisa saber de alguma coisa, pergunte diretamente ao Senhor. O Senhor nosso Deus se enfurece muito quando as pessoas perguntam a outra fonte. Gente que consulta horóscopo. Você vai perguntar para os astros sobre o teu destino, para Júpiter, Netuno, Saturno, Plutão? Faz misericórdia. Não tem Deus para você perguntar, não? Ou você vai perguntar para o Francisco Xavier? Faz misericórdia. Para Allan Kardec? Não tem ninguém melhor para se perguntar, não? Está aqui. Quer saber de alguma coisa? Vá a Deus diretamente. Diga glória a Jesus. Cabala, pirâmide, búzios, mãe menininha do Gantuá, que até já morreu, faz misericórdia, saravá, espiritismo. Precisa disso? Você precisa de Jesus. Fala para você precisa de Jesus. Irmãos, o nosso Deus não gosta. O Espírito que em nós habita tem ciúmes, diz Tiago 4,6. O nosso Deus não gosta
Isaías 8:20, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Gente que vai em centro espírita para consultar o espírito da vovó. Fazem misericórdia. Você não tem Jesus, não, para perguntar? Você vai perguntar para a vovó? Fazem misericórdia. Irmãos, olha como que eles falam, os espíritos. É que baixou um espírito. Sai, em nome de Jesus. Que baixou o quê? Fazem misericórdia. Irmãos, precisa de alguma coisa? Você precisa de Jesus no poder do Espírito Santo. E o nosso Deus fala. O nosso Deus é vivo e verdadeiro. Ele responde sempre que interrogado. Não precisa procurar outra fonte. Aqui, irmãos, o que estava acontecendo. Versículo 9. Então o rei Acasias enviou contra Elias um capitão com 50 soldados. E subindo a Elias, porque eis que Elias estava sentado no cume do monte, o capitão disse para Elias: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50 soldados: se eu, pois, sou o homem de Deus, que desça é fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ao capitão com os seus 50 soldados. O rei Acasias tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e lhe disse: se eu sou homem de Deus, que desça é fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e seus 50. Tornou a enviar outro capitão e dos terceiros 50 com outros 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e se pôs de joelhos diante de Elias, suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque não tinha filhos. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui há este episódio. Irmãos, o profeta Elias, ele falou a verdade absoluta que ele tinha ouvido da parte de Deus ao rei, quer o rei gostasse, quer não. E ele, logo após fazer isso, ele subiu ao monte a orar, porque era o costume dos profetas de Deus subir ao monte para estar na presença do Senhor, orando como Jesus fez também. Logo após Jesus multiplicar pães, ele subiu ao monte para orar, como ele costumeiramente fazia, tanto que tem até na Bíblia escrito o Sermão do Monte. O profeta Elias falou a verdade. Repita comigo: o profeta Elias falou a verdade. Salmo 37, versículo 37 diz assim: tu notas um homem sincero em seu caminho, observa-o, porque o futuro deste homem será de paz. Irmãos, o Senhor nosso Deus se agrada da sinceridade. A sua verdade é escudo e broquel. Salmo 91, versículo 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17.
Irmãos, o que não tem no mundo é verdade, porque o mundo jaz no maligno, como diz em 1 João 5,19. O Deus deste século é o diabo, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, e o diabo é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, Jesus disse assim: vós quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, o mundo se corrompe por causa das inverdades, das tramóias, por causa das conversas de político, das promessas nunca cumpridas, por causa da vida torta, por causa da duplicidade. Salmo 119 diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo os que guardam a tua lei. Jesus condenou tanto os hipócritas. Fariseu hipócrita, limpais o exterior do prato do copo, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Louco, o que fez o exterior não fez primeiro o interior. Jesus falou tantas coisas sobre isso, irmãos. Então, ser verdadeiro, manter a verdade da palavra do Senhor. Irmãos, porque quando nós somos verdadeiros, sinceros e transparentes diante do Senhor, o Senhor nos abençoa. O Senhor é a nossa defesa. É isso que significa: a sua verdade é escudo e broquel. 2 Coríntios 13:8 diz assim: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Irmãos, quando estamos na verdade, mesmo que o inferno se levante contra nós, se levanta para cair. Ainda que um exército me cercasse, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, diz o Salmo 27. Porque o versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Irmãos, estar na verdade de Deus. Diga glória a Jesus. Ontem foi batismo, tivemos batismo nas águas, 27 pessoas foram batizadas. Esta palavra é para quem se batizou ontem, é para quem se batizou ano passado, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Acho que não tem ninguém aqui. Paz e misericórdia. Tem que ser verdadeiro. A pessoa vem do mundo cheio de manhas, e tudo isso tem que ser abandonado. Hipocrisias sociais, dizer as coisas para agradar, não. Paulo disse assim: se eu ainda agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Jó disse assim: eu não sei usar de lisonjas, porque senão em breve me levaria o meu Criador. Irmãos, dizer a verdade, aquele que fala verazmente, segundo o seu coração, diz no Salmo 15 sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Diga glória a Jesus. Sabe aquelas conversas de vendedor que fala coisa não bem como é, que aumenta aqui, diminui aqui, esconde lá e dá veste os fatos com outra roupagem? Isso é diabólico. Faça misericórdia. Diabólico. E para o nosso Deus não existe mentirinha. Uma mentirinha é o que basta para te levar ao inferno. Faça misericórdia. Porque você precisa estar na absoluta verdade do Senhor. Então, irmãos, o Senhor já está nos falando aqui neste texto com respeito a ser verdadeiro. Segunda coisa, irmãos, mesmo pressionados pelo maligno, pelo mundo e pelos enviados das trevas. Esse texto aqui fala de enviados das trevas, pressionando o homem de Deus. Irmãos, porque Elias entregou uma mensagem ao rei através dos mensageiros do rei. Só que o rei queria que Elias fosse pessoalmente para ver se Elias mantinha o que ele falou. O rei queria constranger o profeta com a sua presença, porque ele era rei. Vamos dizer assim: quero ver se ele fala isso na minha cara. Queria constranger, queria forçar a situação, queria pressionar.
Mas, irmãos, aqui nós temos um servo de Deus que não cedia. Só foi quando o anjo disse para ir, e indo lá ele repetiu exatamente o que ele já tinha dito. Se você ler o que o Elias disse para o rei no versículo 16, é a mesma coisa que ele tinha dito para os mensageiros no versículo 3. Diga glória a Jesus. Irmãos, no mundo é assim, as pessoas falam as coisas de acordo com quem está na frente. Se é um doutor, se é um rico, se é um político, se é um influente, daí ele já se porta diferente. Só que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Diga glória a Jesus. E tem o capítulo 2 do livro de Tiago ensinando-os: meus amados, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, em acepção de pessoas. Diga glória a Jesus. Irmãos, então falar uma verdade e manter. Salmo 15 novamente, sobre o cidadão dos céus diz: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram ante a estátua de Nabucodonosor, como diz em Daniel capítulo 3, e mesmo quando pressionados pelo rei, sob ameaça de ir para a fornalha de fogo, eles mantiveram a palavra dada, eles não se encurvaram, e o Senhor foi com eles no meio do fogo, porque Nabucodonosor, que olhou lá dentro, ele diz assim: não foram 3 os lançados no fogo? Porque pois eu vejo 4 soltos, passeando no meio do fogo, e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então, hoje, vou me dirigir especialmente para quem se batizou ontem. Nós temos que ser verdadeiros. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja de Jesus não pode ser transformada em um ajuntamento de pecadores inveterados e falsos, que continuam no pecado e se fingem de crentes. Isso é aquilo que Jesus disse: vós transformastes a casa de meu pai em um covil de ladrões. Faz misericórdia. Aquela palavra horrorosa que diz em Jeremias capítulo 7: e vós dizeis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações? Porventura, diz o Senhor, eu não ouvi palavras como estas? Irmãos, o pecado tem que ser abandonado e nós temos que ser verdadeiros. Hebreus 4,13: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós vamos tratar. Irmãos, no mundo ninguém fala a verdade para ninguém. Ninguém assume as coisas. E é terrível quando dentro da igreja isso acaba acontecendo. Irmãos, o nosso Deus abomina este tipo de coisa. Quando Acã pecou, diz lá em Josué capítulo 7, ele fechou o bico, ficou bem escondido assim: não é comigo. E foram lá, e Josué procurando, e vai lá, e vai selecionando por tribo, a tribo de Judá, depois vai lá as famílias, a Carmi, os Abdi, mas não sei quem, e o Acã, bem, falou: não é comigo. Até quando ele foi chamar pelo nome, mas daí já era tarde, né? Porque daí ele já foi apedrejado por causa disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, precisa ser verdadeiro. Diga glória a Jesus. Sincero, transparente. Com o nosso Deus, para dizer como se diz popularmente, tem que jogar aberto. Diga glória a Jesus. O testemunho da nossa consciência é este, de que com simplicidade e sinceridade de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco, de 2 Coríntios 1,12. Em 2 Coríntios 2, Paulo diz assim: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Deus com verdade, como que de Deus, na presença de Deus. Diga glória a Jesus.
Irmãos, então o Senhor nosso Deus aqui nos fala sobre sermos verdadeiros. Outra coisa, manter a palavra falada, mesmo que seja sob prejuízo próprio. Se você continuar na verdade, o Senhor vai te sustentar e vai te defender. Em 2 João, diga glória a Jesus. Olha que maravilha o que está escrito em 2 João, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Vamos então andar na verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa que aprendemos aqui neste texto: manter a palavra dada, falar, mesmo quando pressionado. Irmãos, aqui o rei Acasias, ele representa o diabo, que é o homicida desde o princípio, que quer matar. É aquele dragão. Apocalipse capítulo 20 diz: a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Aquele dragão que diz em Apocalipse capítulo 12, que queria tragar aquilo que estava para ser gerado, para ser dado à luz. É isso que o diabo faz. Ele quer abortar todas as coisas que estão para nascer da parte de Deus. O rei Acasias representa o diabo, que estava mandando os seus emissários para constranger e pressionar os servos de Deus. Repita comigo: todo crente é pressionado. Todo crente. A palavra de Deus diz ali no livro de Timóteo, né, se alguém... todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3. Diga glória a Jesus. Todos os crentes são pressionados pelo maligno. O maligno tem os seus emissários, pessoas que se deixam usar pelo diabo. Diga glória a Jesus. Mas Elias estava no alto do monte. O que significa estar no alto do monte? Em perfeita, sincera, individual comunhão com Deus. Como eu disse, os profetas costumavam ir ao cume do monte para orar. Hoje para nós não tem aplicação física, você não precisa ir no alto de um monte, porque Jesus disse: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não em Jerusalém, nem nesse monte, mas em espírito e em verdade. Diz lá em João capítulo 4. Então em qualquer lugar, mas irmãos, isso aqui significa estar em comunhão com Deus, comunhão constante, como diz 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, não se afastar de Deus. Comunhão com Deus não é assim, domingo à noite e quarta à noite porque tem culto. Não, comunhão com Deus é 24 horas por dia, todos os dias da vida. Diga glória a Jesus. Elias estava em comunhão com o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, hoje nós não vamos mais pedir para Deus mandar fogo do céu para queimar ninguém. Porque Efésios 6,12 diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando os discípulos de Jesus queriam mandar descer fogo do céu para consumir a aldeia de samaritanos, que não quis receber Jesus, como diz em Lucas 9, Jesus disse para eles: não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. O significado espiritual do texto de 2 Reis 1 é: os emissários das trevas, os demônios, foram destruídos. Diga glória a Jesus. Não vamos pedir fogo do céu para queimar ninguém, mas sim para queimar as obras das trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diz 1 João 3,8. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que o diabo quer fazer? Homem de Deus, desce. O maligno quer que nós desçamos da nossa posição de filhos de Deus
de comunhão perfeita com o Senhor. Salmo 4 diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. As pessoas querem jogar os servos de Deus no ridículo. Irmãos, com um novo convertido acontece isso. Ele está em casa orando. De repente chega alguém da família. Chega assim, se avisar. Chega lá e pega orando. E pergunta assim: o que você estava fazendo? Você está orando? O novo convertido fica com vergonha. Não, eu estava orando sim. Diga glória a Jesus. Vai ter vergonha de Jesus? Você devia ficar com vergonha de estar pecando. Não está orando. Daí ele está se arrumando para ir no culto. Chega algum parente assim: vai na igreja de novo? Responde bem, né? Melhor do que no bar, melhor do que no bordel. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E diga para ele: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Diga glória a Jesus. Não se constranger, não se sentir pressionado. Irmãos, Elias tinha fé. Só que Tiago 5 diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Diga glória a Jesus. Quer dizer, era igual a nós, só que ele tinha fé. E nós temos que ter fé da mesma maneira. Não se sentir pressionado. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo e te consuma. E foi o que aconteceu. Irmão, só que esse texto também mostra que o diabo tem uma cara de pau sem tamanho. O rei, não contente que morreram 50, manda mais. Não contente que morreu a segunda, leva-lhe uma terceira. Irmão, esse texto aqui mostra que o diabo tem uma impertinência, uma inescrupulosidade, uma insistência diabólica. Lógico. Faz misericórdia. Meu amado, não pense você aos que se batizaram ontem. Ai, pastor, eu passei uma luta hoje. Amanhã tem mais. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Ai, pastor, eu achei que hoje eu nem ia aguentar. Não vem com essa, meu filho, que amanhã você nem sabe o que te espera. Só que se você é homem de Deus, o Senhor te protege, o Senhor te dirige, o Senhor te guarda. E pode vir 50 contra um é covardia? É. Os 50 não tiveram a menor chance. Diga glória a Jesus. Quando este um é servo de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Irmãos, Jesus, o nosso Senhor, Ele foi à cruz porque Ele quis. Em João 10, 25 ele diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo, de mim mesmo a dou. Eu recebi este mandamento de meu Pai, eu dou para depois tornar a tomá-la. Porque quando Jesus estava sendo preso, e Pedro lançou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus disse: para, não sabes tu que os que lançam a mão da espada pela espada morrerão? Porventura eu não podia clamar ao Pai, Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião é 6.000. Diga glória a Jesus. Mas como que se cumpriria a Escritura? Perguntou Jesus. E Jesus foi, mas Ele foi entregue por si mesmo e ressuscitou pela glória de Deus. Irmãos, então o Senhor nos guarda em todos os nossos caminhos. O Senhor nos protege. Quando nós estamos nele, em Cristo Jesus, na fé no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Elias estava lá no cume do monte sozinho, mas ele não estava só, estava o Senhor com ele e o anjo do Senhor com ele. Porque na terceira vez o anjo disse: pode ir, não tem problema.
Diga glória a Deus. O Senhor dirige todas as coisas. O Senhor dá o sinal verde, diz quando pode, quando não pode. O Senhor dirige em todas as coisas. Irmãos, o importante é estar no Senhor. Irmãos, que fale que você é louco. Irmãos, tem muita gente que se converte e os parentes vêm com essa. Já estou avisando porque essa é velha. Vão dizer que você está louco, que você está com os miolos mole, que depois que você atingiu uma certa idade você amoleceu na vida, que agora está com esses negócios. Falem o que quiserem, o nosso Deus é vivo e verdadeiro.